Bom, então bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho, em continuidade aí ao cronograma da disciplina de Urgência e Emergências 1, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alfenas. Nós vamos falar um pouquinho sobre o atendimento inicial nas intoxicações agudas, nas intoxicações exógenas, que é o tema desse primeiro módulo, de Urgência e Emergência 1, juntamente com noções de eletrocardiografia. Gente, basicamente, é a continuidade da aula da semana passada, aonde nós colocamos aí algumas características relacionadas aí, principalmente ao suporte básico de vida. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a ter algumas noções daqueles pacientes que vão chegar no pronto atendimento, no pronto-socorro, ou na via pública, caso estejam em atendimento fora da unidade hospitalar, no atendimento de rua, tá certo? Para o que vocês têm que fazer? Qual que é a noção básica que nós, médicos, temos que ter diante de um paciente com forte suspeita ou uma confirmada intoxicação exógena, tá certo? Então, assim, são ações pontuais, as quais, se você seguir atentamente essas informações que eu vou passar, com certeza vão ter um bom êxito aí no trato, no acolhimento, na assistência a esse paciente, tá certo? As intoxicações são extremamente prevalentes, como eu disse na semana passada, No decorrer do curso nós vamos detalhar, nós vamos esmiuçar cada uma dessas intoxicações, e para tal a gente precisa ter aí um rumo, ter um norte no atendimento inicial. Bom, gente, primeira coisa, pensando aí em termos de ambiente hospitalar, você tem um hospital que disponha de uma sala de emergência, tá? Com todo o suporte necessário, o suporte básico, o suporte avançado de vida, uma sala que tenha técnicos de enfermagem com um bom treinamento, que o médico que esteja assistindo a esse tenha uma capacitação e uma facilidade de reconhecimento, dessa patologia, de forma que, uma vez admitido esse paciente, tá certo? Esse paciente deverá ser, vítima de ação, ele deverá ser tratado, com os olhos voltados aí para uma situação clínica potencialmente grave. E para tal, a gente precisa de uma unidade de atendimento que tenha todas essas características de acolhimento. Tenha um respirador, tenha um aparelho de eletrocardiograma, que tenha um monitor de eletrocardiógrafo, a qual a gente possa monitorizar esse doente, que tenha um bom oxímetro, que esse paciente tenha e receba assistência na instalação de um acesso venoso adequado, que se precisar, nós tenhamos dispositivos de fornecimento de oxigênio suplementar, seja com um simples catéter nasal, ou seja através de um dispositivo bolsa-válvula-máscara, que nós aprendemos na semana passada, ou até mais para frente, com uma via aérea definitiva alcançada e implantada, um aparelho de ventilação mecânica. Coisas que nós vamos aí, em urgência 2, também esmiuçar muito. Mas que fique claro que toda intoxicação suspeita ou confirmada deverá ser tratada como uma situação clínica potencialmente grave. E para tal, a sua equipe, você e o local onde nós estamos acolhendo esse paciente seja um local adequado de tratamento. E o que nós vamos, gente, observar
o que nós temos assim que pontuar, tá certo? Diante do acolhimento a um paciente vítima, né, ou fortemente suspeito de uma intoxicação exógena. Primeiro, avaliar os sinais vitais. O que nós entendemos por sinais vitais? Frequência cardíaca, frequência respiratória, nível de consciência, tá certo? Avaliação das pupilas desse paciente vai ser fundamental, de forma que nós vejamos o diâmetro que essas pupilas têm. Nós vamos ter uma aula de coma na semana que vem, onde nós vamos aprender a fazer a avaliação disso. Que nós observemos a reatividade dessa pupila frente ao estímulo luminoso, vejamos a temperatura da pele e a umidade da pele desse doente. Nós sabemos que alguns tipos de intoxicação exógena, elas vão alterar a umidade da pele, elas vão alterar a temperatura corpórea. Temos que observar, né, dentre esses vários quesitos de avaliação, a oximetria de pulso. Esse paciente ele está saturando acima de 94% em ar ambiente. Ele precisa de um enriquecimento de oxigênio, seja por catéter nasal, seja por máscara com reservatório, seja através de fluxo contínuo, de uma quantidade X de oxigênio para poder enriquecer o sangue com um O2 e, consequentemente, demonstrar uma saturação aí acima de 94. Esse paciente tem que ter a medida da sua glicose capilar, o destro, né, gente? O aparelhinho ali portátil tem que ser aferido para ver se ele não está apresentando principalmente um quadro de hipoglicemia, tá certo? Procedemos, né, e obtemos a um eletrocardiograma de 12 derivações, né, que nós vamos estudar aí mais para frente. Temos que nos certificar, nós vamos manter as vias aéreas abertas desse paciente. Lembram lá da corrente básica de vida, né? E, se necessário, realizarmos uma intubação orotraqueal, né? Para poder garantir a via aérea e proteger essa via aérea contra fenômenos broncoaspirativos pequenos, moderados ou graves, tá? Obtermos um acesso venoso calibroso e lembrar, né, quando nós obtemos a veia, já aproveitar e coletar a maioria dos exames de sangue necessários para poder ajudar a gente a começar a construir o diagnóstico da provável intoxicação deste paciente, né? Avaliarmos, conforme a história coletada, conforme o resto de medicamento que chega, às vezes, na roupa do doente, no bolso, as caixinhas, ou que os familiares trazem, ou que o SAMU traz, ou que os bombeiros trazem. Se nós já temos algum dentre aqueles prováveis medicamentos utilizados, ou substâncias, né, utilizadas para autointoxicação, se existe algum antídoto, né, específico que possa reverter de forma pontual e prontamente o estado e o nível de consciência desse paciente, né? Procurar, né, é muito importante na hora que o paciente chega, procurar por sinais visíveis ou indiretos de um provável trauma, de uma infecção, marcas de agulha, no caso da drogadição, edema de membros. Então, é fundamental que vocês tenham essa observação, essa sequência de atendimento, de forma assim, vamos falar o português claro, não comer bola, não deixar passar nada que você possa fazer para exatamente resgatar o estado de consciência, resgatar a saúde, o perfil hemodinâmico e o perfil ventilatório desse paciente que chegou
na sala de pronto atendimento. Opa, eu fiz aqui o negócio errado. Deixa eu ver, achar aqui. Tá. Isso. Bom, uma vez então, né, o paciente admitido numa sala de emergência adequada, com uma equipe bem treinada, tá certo? Vocês fizeram esse acolhimento inicial, estabilizaram o paciente, né? Quer dizer, o que nós temos que fazer? Qual é o próximo passo nessa sequência de atendimento inicial? Avaliarmos a história da exposição desse paciente frente ao provável tóxico, né, que foi utilizado. Realizarmos um exame físico desse doente, tá bom? Aquela veia que você obteve, que a enfermagem obteve para vocês, né? Já aproveitando o momento da obtenção dessa veia e coletados os exames, nós elencarmos os principais exames que nós vamos de rotina, né? Do ponto de vista de perfil metabólico, elettrólito e de equilíbrio ácido básico. A gente já pede aí esse pool, esse rol de exames, que não se preocupem, nós vamos conversar no decorrer do curso quais vão ser esses exames. E, eventualmente, se disponível, tá certo? Visto que na maioria dos hospitais isso não acontece, tá? Por exceção aí a unidades que são referenciadas para toxicologia, fazer um perfil laboratorial, né? Ou até mesmo aí genético não, enzimático, de eventualmente exposição a determinados tóxicos, tá certo? Que são os exames toxicológicos, ok? No que diz respeito, gente, à história da exposição, tá? Nós temos aí um mnemônico que vocês devem guardar, tá? E se seguir direitinho esse mnemônico, aí vocês vão ter um histórico de exposição adequada, que são os 6 Ws, tá certo? Isso aí é uma coisa bem clássica dentro da medicina. O quem utilizou? What? O que foi utilizado? When? Quando foi utilizado? Where? Aonde aconteceu o evento? Why? Por que utilizou? Então, se lembrem, os 6 Ws, tá certo? Referentes ao histórico de exposição. Guardem, isso eu faço questão que vocês guardem. Lembrem dos 6 Ws. Quem utilizou? Foi aquele jovem, foi a mãe, foi o pai, foi o tio, foi o sobrinho, foi o recém-nascido? What? O que provavelmente foi utilizado? Veio junto desse doente alguma caixinha, a polícia encontrou alguma coisa, o bombeiro encontrou alguma coisa? Ué, quando foi? Poxa, que horas que o socorro do SAMU chegou? Que hora que esse paciente deu entrada no pronto atendimento? De que maneira ele deu entrada? Né? Where? Aonde que aconteceu? Isso foi na casa? Isso foi na via pública? Isso foi na roça? Enfim, né? E por último, o why. Por que utilizou, né? Por que se utilizou esse medicamento? Foi uma tentativa, medicamento ou droga, né? Foi uma tentativa de autoextermínio, foi uma situação pensando em recreação, foi um acidente. Isso é muito importante, porque, como nós vamos ver, como está lá no manual, toda e qualquer situação na qual nós estejamos de frente de um provável caso de intoxicação exógena,
tá? Isso é lei, gente. Por favor, não esqueçam, porque inclusive isso pode trazer até problemas jurídicos legais depois para vocês enquanto profissionais. Toda e qualquer suspeita ou confirmação de intoxicação exótica merece e deve ser notificado às autoridades sanitárias, tá certo? No caso, centro de saúde, regional de saúde, CEATOX, tá certo? Devem ser notificadas de forma compulsória, tá? Ou seja, todo e qualquer evento que seja compatível, altamente suspeito ou confirmado de intoxicação, nós devemos fazer a notificação compulsória. Depois vocês entram lá na apostila que eu dei como referência para vocês, né? Só baixar lá na internet, vocês vão ver lá qual é que é a normativa legal que guia essa notificação compulsória em um modelo de formulários, né? Com as perguntas que devem ser respondidas pelo profissional de saúde no momento desta notificação, tá bom? O que nós temos que avaliar também, uma vez analisado e respondido a questão dos dados, tá? Algumas características, tá? Algumas características clínicas e do exame físico que vão nos guiar, que vão, assim, acender uma luzinha. Puxa, de repente esse cara ele tem um hálito etílico e chegou em coma. O que você vai pensar? Intoxicação por etanol, intoxicação por álcoois ilícitos, como o metanol, por exemplo, né? Então, assim, odores característicos, hálito etílico, normalmente nos remete ao álcool, odor de alho na pele, na roupa, normalmente nos remete à intoxicação por organofosforados, tá? Então, assim, odores característicos. Nós vamos aprender depois, né? Quando a gente estiver, por exemplo, estudando intoxicação por organo colorado ou organofosforado, nós vamos estudar isso aí, né? Mas, assim, se atentar a odores característicos, se atentar a achados cutâneos, por exemplo, uma sudorese intensa, uma secura de mucosas, uma vermelhidão, uma palidez, uma cianose. Por exemplo, uma sudorese no paciente úmido, que a gente fala das intoxicações por anticolinérgicos, tá certo? Uma secura de mucosas, idem. Uma vermelhidão, por exemplo, uma reação de liberação de estaminas por uma intoxicação, por exemplo, aí, por um medicamento que a gente chama aí de sulfiram, que é um medicamento utilizado de forma ilícita para coibir o uso do álcool, que às vezes os familiares colocam na água, no suco, no alimento daquele ente querido que faz uma droga-adição com álcool, por exemplo. Uma cianose, né, que é o tom azulado da pele, seja ela fixa ou não, nos remete, por exemplo, aí a algumas intoxicações por monóxido de carbono, por cianetos, né? E assim sucessivamente. Avaliação da temperatura, uma hipo ou hipertermia. Uma hipertermia, por exemplo, às vezes o paciente está fazendo aí uma síndrome neuroléptica maligna, como nós vamos estudar na intoxicação aí por neurolépticos, tá certo? Então ele chega com aquela pele extremamente quente, ou um paciente com uma hipotermia acentuada, às vezes decorrente de um quadro de uma hipoglicemia fatal, né? Alterações pupilares, cocaína, morfina, maconha, crack, êxtase, ácido lisérgico, LSD, né? Enfim,
a própria resposta e velocidade dos reflexos pupilares, tá certo? Tudo isso vai somando na nossa caixinha do raciocínio e nos ajudando a elaborar o diagnóstico clínico, né? Inerente ao ato médico, tá certo? Alterações da consciência, paciente um tanto quanto agitado ou obnubilado, ou até mesmo em coma, um paciente que chega em quadros alucinativos, em síndromes conversivas, com delírio, desorientação, né? Tudo isso a gente tem que ir ali pontuando e avaliando, né? E é claro, né, gente, nós estamos dentro da onde? De um setor de urgência e emergência. Isso tudo você não vai fazer, aí você não vai gastar 1 hora, 40 minutos para você fazer. Você vai fazer isso à beira de leito, em questões aí de 2, 3 minutos. Você já tem que estar com tudo isso já bem arquitetado dentro da sua mente, né? Anormalidades neurológicas, o paciente chega convulsionando, ele teve um episódio de síncope. Essa síncope, você vai perguntar e tentar trazer características. É uma síncope vasovagal, é uma síncope neurogênica, é uma síncope cardiogênica, ou seja, qual que foi a provável etiologia dessa síncope? Alterações de tono muscular, uma tetania, contrações involuntárias, né? Relacionadas, por exemplo, com as intoxicações por cálcio em determinados metais pesados. Alterações cardiovasculares fundamentais também na avaliação desse paciente. Por exemplo, paciente bradicárdico ou taquicárdico, ele está hipertenso ou hipotenso, ele tem arritmias. Quer dizer, tudo isso são reflexos, né, decorrentes de uma determinada intoxicação. Você já começa a traçar, né, o caminho com o subsídio da resposta dos Ws, que a gente falou no slide anterior. Anormalidades respiratórias. Esse paciente está bradipneico, esse paciente está taquipneico, né? Ele tem, quando você faz a ausculta pulmonar, presença de ruídos adventícios, o murmurio extravesicular fisiológico, existem crepitações, existem bolhas, né? O tórax vocal, como é que está desse paciente? Enfim, isso vocês vão estudar, eu acho que agora, né? Começa a semiologia médica de vocês, quer dizer, os professores, as professoras vão orientar vocês em relação a isso. Achados do aparelho digestório, né? Cialorreia, vômitos, hematênese, né? Para aqueles que ainda não sabem, é vomitar o sangue, diarreia, rigidez abdominal, um grande sinal de irritação peritoneal, às vezes perfuração de uma úlcera, por uso de um determinado cáustico, perfuração esofagiana, né? Aumento ou diminuição nos ruídos hidroaéreos desse paciente. Então, assim, tudo isso deve ser realmente avaliado no momento da admissão desse paciente no setor de urgência e emergência, frente a um provável quadro de intoxicação exógena. E não só, né, gente? Não só em relação à intoxicação exógena, mas também a maioria das doenças, né, que levam esse paciente ao pronto atendimento. Dentre os exames complementares, o que normalmente eu sugeriria para vocês, levando em consideração a minha prática, né, enquanto profissional? Um perfil radiológico, principalmente levando, né, isso de forma genérica, de forma que nos dê algumas informações sobre os achados radiológicos do tórax desse paciente, né? O raio-x de tórax, ele nos dá inúmeras informações, que vocês vão ver aí na aula de radiologia, que vocês vão ter, né? Mais para frente, com o professor Augusto.
ver tamanho dos pulmões, condensações, consolidações, derrames pleurais, pneumotórax, tamanho da área cardíaca, desvios de traqueia, fraturas de arcos costais, enfim, uma série de informações. Uma rotina de abdômen, tá? O que a gente chama de rotina de abdômen agudo. O que nós vamos ver? Nós vamos ver a presença de ar em região de cúpula diafragmática, que nos faz pensar principalmente aí num quadro de uma perfuração de víscera oca. Nós vamos ver distensão gasosa, empilhamento de alças, nível hidroaéreo, e, enfim, o raio-x de tórax e raio-x de abdômen. Apesar de serem exames muito antigos, quando bem avaliados, nos trazem aí uma gama de informações preciosas para que nós possamos conduzir a elaboração do nosso diagnóstico clínico, tá bom? E lembrando, mais uma vez, são exames complementares. A clínica é soberana, o raciocínio clínico, o conhecimento agregado e adquirido durante a formação médica, durante a residência médica, eles, e de sua experiência de trabalho, eles vão exatamente serem coroados com as informações desses exames complementares. Do ponto de vista laboratorial, é aquilo que eu falei, uma rotina, um perfil bioquímico comum, uma ureia, uma creatinina, um sódio, um potássio, um cálcio, uma gasometria arterial, uma glicemia, uma função hepática com bilirrubinas e transaminases, né? Algumas enzimas canaliculares, como dosagem de amilase, gama-GT, fosfatase alcalina, tá bom? Um hemograma para ver grau de anemia e de infecção, tá certo? Um exame de urina, onde a gente vai ver os elementos anormais de sedimentação para ver se estão presentes ou não, e naqueles hospitais ou serviços os quais nós dispomos de recursos complementares para o diagnóstico na avaliação e identificação de determinados toxicológicos, a gente pede, conforme a clínica do paciente assim demonstrar, ou até mesmo a disponibilidade no setor, né, que nós vamos aí ter, né, da feitura destes exames. Tudo bem até aqui? Tá? É uma aula bem tranquila, né? Vocês estão vendo que são coisas bem básicas dentro aí da medicina que os senhores e as senhoras vão exercer aí daqui a alguns anos. Bom, aí, então esse paciente chegou no ambiente adequado, ele foi feito uma anamnese dirigida, ele foi acolhido, observaram-se características clínicas aí da provável intoxicação. Esse paciente, ele foi submetido à coleta de exames, ele encontra-se no momento monitorizado, com via aérea adequada, com acesso venoso adequado, tá? Você está estabilizando. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer algumas medidas ali já iniciais, no sentido de proporcionar o quê? Que é fundamental na assistência e no acolhimento do paciente vítima de intoxicação. Exatamente, tentar fazer ali, naquele momento, a desintoxicação. Seja ela cutânea, desintoxicação respiratória, desintoxicação ocular e desintoxicação gastrointestinal. Tá? Nós vamos falar cada uma de forma sumária dessas desintoxicações. Lembrando que nós temos que nos cuidar, nossa equipe tem que se cuidar, como acontece hoje no acolhimento, no atendimento ao paciente com
síndrome respiratória aguda grave, com provável comprometimento aí dessas vias aéreas pelo SARS-CoV. A gente tem que se paramentar de forma adequada, nos protegermos, porque dependendo do tóxico que essa pessoa teve contato, isso pode passar para a gente também, é claro, numa quantidade menor, mas pode trazer alguns efeitos desagradáveis. Então, a segurança da equipe, por isso que eu pus esse astronautazinho aí do lado, né, todo paramentado, é claro que você não vai atender desse jeito, né? Isso aqui é uma paramentação aí para uma usina de Chernobyl, quando o núcleo estava lá derretendo lá a usina, né? E jogando radioatividade para todo lado. Mas você, assim, você vai ter que usar um avental adequado, uma máscara, uma face shield, você vai usar uma luva descartável, você vai usar um óculos de proteção, né? Ao término da intervenção no paciente, você vai retirar essa roupa, descartar essa roupa em local adequado, se necessário, tomar um banho, né? Exatamente para poder remover qualquer tipo de vestígio que possa ter contaminado você que está dando assistência. E quando eu falo você, não sou médico, mas toda a equipe. Bom, como que nós fazemos o início da desintoxicação cutânea? Nós retiramos as roupas impregnadas com agente tóxico, tá certo? Se precisar, você corta e rasga toda a roupa do paciente. A gente lava a superfície exposta, o tórax desnudo, região pélvica, coxa, membros. Se necessário, a maioria dessas salas de emergência, elas dispõem de um dispositivo de banho, né? Aqueles chuveirinhos com água morna para você poder lavar o paciente e retirar aquele excesso. Se esse paciente, por exemplo, você está fazendo um atendimento no local, esse paciente é vítima, por exemplo, de uma intoxicação por monóxido de carbono, ou por gás carbônico, ou por algum tipo de gás decorrente, por exemplo, de um incêndio, você vai retirar a vítima do local, você vai oferecer oxigênio umidificado de forma suplementar, ou se ele chega, você mantém esse oxigênio, observa as vias aéreas, vê se existe algum corpo estranho, vê se existe fuligem, sinais de queimadura, tá certo? Ou seja, a desintoxicação respiratória começa em proporcionar ao paciente o acesso ao oxigênio suplementar. Esse paciente, por exemplo, estava fazendo uma solda, estava mexendo com algum químico e ele teve lá uma explosão, teve algum evento adverso que levou aí, por exemplo, a uma lesão ocular. O que nós vamos fazer? O paciente chega com dor, você coloca um colírio anestésico no olho ou nos olhos afetados, lava aquele olho de forma delicada, com soro fisiológico ou água destilada, tá certo? Sempre começando da região medial para a região externa, para poder jogar essa substância para fora, né, da região ocular. A desintoxicação, por exemplo, gastrointestinal, que é muito comum, porque a maioria das intoxicações auto-infligidas, as auto-intoxicações, elas vêm por onde, gente, na maioria das vezes? As tentativas de suicídio. Pela boca, né? O paciente bebe veneno, bebe soda, bebe raticida, bebe organoclorado, organofosforado, paraquat, chumbinho, toma 5, 10, 20, 30 cartelas de medicamentos vários. Ou seja, é exatamente importante você também, dentro de uma janela específica, tá? Vejam lá o capítulo 2 da apostila, é o tempo que é o tempo adequado para você fazer uma descontaminação, uma desintoxicação gastrointestinal. Normalmente até 2 horas da ingestão, porque a gente sabe que depois disso aquilo já foi absorvido e não vai ter mais efeito. Por exemplo, você passar uma sonda nasogástrica nesse paciente com o intuito de fazer uma lavagem gástrica, tá? Então, assim, a desintoxicação, a remoção do agente tóxico
do trato gastrointestinal com o intuito de evitar ou diminuir a sua absorção do fármaco ou do tóxico, às vezes associado ou não à utilização do poder adsorvente, tá certo? Do carvão ativado, ele tem um delta T muito bem especificado, que vocês têm obrigação de saber qual é o delta T, para evitar, inclusive, praticar um ato médico desnecessário para o paciente. E lembrando que todo ato médico, por mais simples que seja, ele tem algum tipo de possível ou de provável complicação, né? Tá certo? Uma vez feito isso, tá bom? Uma vez feito isso, nós temos que, igual eu falei, você descarta adequadamente todo aquele material usado do paciente vítima de uma intoxicação em locais adequados, tá certo? E, mais uma vez, sempre lembrando, a segurança da equipe, né? Eu estou aqui demonstrando através da imagem, na meia tela do lado esquerdo, é fundamental, né? Nós temos que nos proteger para exatamente darmos continuidade no nosso atendimento. E como que nós fazemos, gente? Qual é o objetivo? Uma das coisas mais importantes dentre os processos de descontaminação, de desintoxicação, tá bom? É o quê? A lavagem gástrica, que nós fazemos com o quê, basicamente? Dentro de uma janela adequada, menor do que 2 horas, na maioria das vezes, nós fazemos ou com soro fisiológico, como nós vemos aqui no canto superior esquerdo, e neste paciente em decúbito lateral esquerdo, por exemplo, você vê aqui numa imagem esquemática a sonda nasogástrica irrigando o estômago desse paciente, no intuito de lavar. Ou nós fazemos a mesma lavagem gástrica nesse paciente, acrescentando, além do soro fisiológico, nós vamos acrescentar o quê? O carvão ativado, tá? Que é o quê? Fundamental para realizar exatamente o quê? Diminuir a absorção, diminuir a circulação enterohepática da droga utilizada, além de ter a capacidade de adsorção. Depois vocês vejam o conceito de adsorção. Nada mais é do que a ligação das partículas do carvão ativado a partículas maiores ou menores do fármaco, do tóxico utilizado. Consequentemente, a absorção através do efeito adsortivo do carvão ativado vai nos ajudar a melhorar o prognóstico deste paciente. Desculpe. Como que nós fazemos, gente? Né? Quais as características principais, fundamentais, para a gente fazer uma lavagem gástrica? Tá? Não é todo mundo que você vai passando sonda nasogástrica e colocando lá 1, 2 litros de soro, isso pensando no adulto, né? Para poder proceder a uma lavagem. Nós não podemos ter fatores de risco para complicações de broncoaspiração. Ou seja, se esse paciente ele estiver em torpor, se ele estiver obnubilado, sonolento, contraindica-se inicialmente a lavagem gástrica até o momento em que você consegue proteger a via aérea desse paciente, por exemplo, com uma intubação orotraqueal, de forma que o risco de broncoaspiração se torne diminuído. Nós vamos fazer a lavagem gástrica, como eu disse, na ingestão de quantidades potencialmente tóxicas de substâncias.
Ou seja, que nós tenhamos a certeza ou a presumível e forte certeza que esse paciente se auto-infligiu no uso ou se expôs a uma quantidade grande de drogas. Nas ingestões recentes, como eu disse no slide anterior, isto é, preferencialmente na primeira hora e no máximo até 2 horas de exposição. E existem, prestem bem atenção, em medicina, toda regra tem a sua exceção. Existem alguns medicamentos e alguns tóxicos que promovem um retardo, guardem bem, promove um retardo no esvaziamento gástrico. Tá? Nós vamos estudar quais são essas drogas no momento adequado. Mas diante destas drogas, sabidamente que promove um retardo no esvaziamento gástrico, nós podemos fazer a lavagem gástrica até acima, com eficácia, acima de 2 horas, tá? Mas isso é pontual e exceção. De um modo geral, como regra, nós utilizamos aí um marcador, um divisor de águas temporal de até 2 horas. A lavagem gástrica é contraindicada na ingestão de cáusticos, principalmente soda cáustica, tá? Hidróxido de sódio, né? Solventes, ou quando há riscos de perfuração e sangramentos. Por quê? Quando você faz a lavagem, você concorda comigo que você perde a proteção da válvula, né, da cárdia, tá bom? Quando você perde a proteção da cárdia, existe um refluxo para o esôfago. E se aquela substância que está no estômago for uma substância cáustica, ela vai acabar trazendo consequências danosas para o trato digestório superior, né? Aí, esôfago, laringe, tudo isso aí, faringe, tudo isso pode se contaminar. Normalmente, nós utilizamos uma sonda de grande calibre, em adultos, que vai de 18 a 22, a numeração, e em crianças de 10 a 14. Paciente preferencialmente decúbito lateral esquerdo ou decúbito dorsal horizontal, com a cabeceira elevada, tá certo? 30 a 45 graus, para facilitar a retirada do agente tóxico e diminuir a velocidade do esvaziamento gástrico para o intestino. Ou seja, para a gente tentar ser o mais efetivo possível. Nós infundimos e retiramos sucessivamente o volume infundido de acordo com a faixa etária, tá? Por exemplo, uma criança de 10 quilos, nós fazemos 10 ml por quilo. 10 vezes 10, então são 100 ml, que vai ser o volume total para ser infundido nesse paciente, tá certo? Por infusão. Porém, existe um volume máximo que você vai fazer até que aquela água fique clara. Normalmente, para escolares, vai de 4 a 5 litros. Entenderam isso aqui? Prestem bem atenção. Às vezes dá um nó na cabeça aí. Para cada vez, o paciente chegou, está lá, DDA ou DLE, né? Cabeceira 3045, tu passa a sonda, tá bom? Passou a sonda, né? Na hora que você passa a sonda, na primeira infusão, suponhamos, se for um adulto, né? Que gordinho, igual eu, assim, pesa 100 quilos, quer dizer, vai fazer o quê? Né? No caso do adulto, cada lavagem gástrica que você faz de 250, você infunde 250 ml água, infunde 250 ml água, infunde 250 ml água, até completar, por exemplo, um volume de 6 a 8 litros. Então, de 6 a 8 frascos de soro fisiológico, por exemplo, de 1000 ml, até que aquela água saia clarinha. Ah, professor, quando que eu vou parar de fazer a lavagem? Você vai parar de fazer a lavagem quando a água estiver clarinha. Você está introduzindo soro, claro, está saindo soro claro. Significa que já não tem mais o que lavar.
E no caso do lactente escolar, ou RN, aí você vai fazer 10 ml por quilo. Então, por exemplo, se um nenenzinho pesa 2 quilos, você vai fazer o quê? Você vai fazer 20 ml de lavagem. Se o lactente pesa 3 quilos, você vai fazer o quê? 3 ml por quilo por lavagem. 30 ml por cada lavagem. Respeitando um limite máximo de infusão, que no caso para escolares vai de 4 a 5, para lactentes de 2 a 3 litros e para um RN no máximo meio litro. Como contabilização final do volume infundido. Tá certo? Bom, é fundamental, eu sempre falo, todo médico, tá certo? Todo médico tem que saber pegar veia, todo médico tem que saber passar uma sonda vesical. Nós vamos aprender mais para frente, e vocês já devem ter até aprendido isso. Todo médico tem que saber passar uma sonda nasogástrica. Então, vocês vão assistir esse videozinho de 4 minutos, exatamente para relembrar vossos conhecimentos em relação a uma sondagem nasogástrica. Tá certo? É fundamental, né, gente? Tá bom? Internet, né? Mas espera aí que já está entrando. Olá, tudo bem? Eu sou o enfermeiro Fabrício e juntos vamos aprender sobre a sondagem nasogástrica. Compartilhe nosso vídeo. Siga nosso canal. A sondagem gástrica consiste em introduzir uma sonda no tubo digestivo por via nasal, nasogástrica. A segurança e eficácia da nutrição enteral dependem da correta colocação das sondas de alimentação. O procedimento de sondagem gástrica, dentro da equipe de enfermagem, é da competência do enfermeiro, cabendo a toda a equipe de enfermagem o cuidado contínuo na manipulação e manutenção do dispositivo. Finalidades da sondagem nasogástrica: alívio da distensão abdominal, aspiração de resíduo gástrico, introdução de medicamento ou alimentos, intoxicação exógena, algumas afecções gástricas, hemorragia gástrica. Objetivos da sondagem nasogástrica: prevenir vômito depois de uma cirurgia importante, aliviar o desconforto da distensão gástrica, avaliação e tratamento de sangramento do trato gastrointestinal, coleta de conteúdo gástrico para análise, realização de lavagem gástrica, aspiração de secreções gástricas, administração de medicamentos e nutrientes, material necessário para a realização do procedimento, sonda gástrica. Gástrica-Levine, de numeração 12, 14, 16, 18, 20 e 22. Seringa de 20 ml. A internet está lenta. Copo com água, gás, lubrificante hidrossolúvel, xilocaína gel, toalha de rosto, impermeável, toalha de rosto, fita adesiva, estetoscópio, biombos, luvas de procedimento, esparadrapo, descrição da técnica. Elevar a cabeceira da cama, posição de pauleira, 45 graus, com a cabeceira inclinada para frente e o decúbito dorsal horizontal com cabeça alinhada. Proteger o tórax com a toalha e limpar as narinas com gás. Medir a distância de introdução da sonda, colocando a extremidade da mesma do lóbulo da orelha ao ápice da pirâmide nasal e daí para baixo até o apêndice tifoide, mais 5 centímetros, 2 dedos. Marcar essa distância com esparadrapo. Calçar luvas. Lubrificar a sonda com xilocaína, primeiros 10 centímetros. Introduzir a sonda em uma das narinas pedindo ao paciente para deglutir. Introduzir até a marca do adesivo. Observar sinais de cianose, dispneia e tosse. Fazer a fixação da sonda na narina. Teste para verificar se a sonda está no local. Teste 1. Pedir ao paciente para falar. 1. Se não tossir, está no estômago.
Teste 2. Examinar a parede posterior da faringe com lanterna. Teste 3. Conectar a seringa, sonda e aspirar verificando se reflui conteúdo. Se não for obtido conteúdo gástrico, coloque o paciente em decúbito lateral esquerdo e aspire normalmente. Teste 4. Conectar a seringa à extremidade da sonda nasogástrica. Colocar o diafragma do estetoscópio sobre o hipocôndrio e, imediatamente abaixo do rebordo costal, injetar 15 a 20 centímetros cúbicos de ar, enquanto auscultar o abdômen do paciente. Teste 5. Utilizando de fitas reagentes, medir o pH do conteúdo gástrico. Observação: não é mais utilizada a teste de localização com um copo de água segundo orientação do porém. Importante: lavar a sonda após a administração de dieta e medicamentos com 20 a 50 ml de água em adulto de 10 a 20 ml na criança, ou conforme prescrição médica. Trocar a sonda quando para alimentação de 7 em 7 dias, ou quando necessário. Trocar a sonda quando para drenagens de 5 em 5 dias, ou quando necessário. Elevar a cabeceira 45 a 90 graus para veiculação de dieta gástrica ou lavagem da sonda. Este foi mais uma breve aula aqui de nosso canal. Agradecemos por nos acompanhar. E não se esqueça de dar o joinha. Bom, gente, isso aí foi só para vocês relembrarem, né? Eu sei que vocês têm as práticas aí, mas é fundamental a gente fazer esse refresco na memória em relação à sonda nasogástrica, tá certo? Eu sou preceptor de residência médica também, e às vezes eu vejo médicos recém-formados que foram aprovados aí com curso de residência, não sabem passar uma sonda vesical, não sabem passar uma sonda gástrica, e tem dificuldade, às vezes, para poder fazer uma punção periférica, né, de um acesso venoso periférico, tá bom? Então, assim, no decorrer do nosso curso, nós vamos mostrar bastante coisa aí relacionada a algumas técnicas, perfeito? Falando um pouco, né, para dar essa aula, um pouco do carvão ativado, né, eu falei do efeito adsortivo, né, da adsorção que nós temos em relação ao carvão ativado. Ele é indicado, né, é um agente de escolha para a maioria das intoxicações as quais os senhores e senhoras vão se deparar no setor de emergência, tá certo? Ele é eficaz até mesmo se nós não fizermos a lavagem gástrica prévia. Ou seja, nós passamos a sonda nasogástrica e infundimos o carvão. Porque mandar o paciente beber uma quantidade grande de carvão, às vezes acaba estimulando o reflexo de vômito e piora, tá bom? A ingestão, como eu disse, no caso do carvão ativado, salvo exceções relacionadas com drogas que diminuem ou retardam o esvaziamento gástrico, deve ser feita em até 1 ou 2 horas, tá certo? Contraindicações absolutas relacionadas ao uso do carvão ativado. Vocês devem saber muito bem isso, tá? Utilização de álcoois, hidrocarbonetos, derivados do petróleo, ácidos e álcalis, tá certo? Potássio, ferro e metais pesados, por exemplo, né, como o chumbo, como a prata, a intoxicação, saturnismo, argirismo, que nós vamos falar aí numa das nossas aulas, e intoxicações por lítio. As principais complicações do uso do carvão ativado estão relacionados aí com aspiração, às vezes em contato com a córnea pode levar a um quadro de abrasivo e ulcerativo da nossa córnea, quando existe o contato direto, acidental do carvão com a córnea, e em pacientes constipados crônicos ou com grandes fecalomas, aos quais o movimento, né, fecal, formação do bolo fecal esteja comprometido, em situações onde existe, você viu lá no raio-x de abdômen, na rotina de abdômen agudo que você pediu, que existe a presença de um pneumo peritônio, tá certo? Que pode nos sugerir a pensar numa perfuração de víscera oca, ele é contraindicado. Qual é a dose de carvão ativado? Da mesma maneira que nós temos uma dose para fazer a lavagem gástrica com soro fisiológico, nós temos uma dose para fazer aí
a administração do carvão ativado. Crianças, 1 grama por quilo de peso, limitado a 50 gramas. Ou seja, criancinha pesa aí 30, 25, 40, 45, são 45, 25, 30 gramas, tá certo? Sempre se limitando aí a 50 gramas. E diluído, se a criança conseguir beber em água ou suco, ou por sonda nasogástrica, tá bom? E adultos, nós vamos fazer em dose única, preferencialmente, mas pode ser feito também em doses fracionadas, repetidos conforme a necessidade, principalmente frente a situações onde existe um retardo, né, na procinesia de eliminação do estômago, né, de 50 a 100 gramas. Então, portanto, crianças, 1 grama por quilo limitado a 50 gramas. Adultos, de 50 a 100 gramas, tá certo? E aí é a mesma coisa, né? Se for beber diluído em água, tem alguns que conseguem, né? Eu, particularmente, nunca dei por via oral, tá certo? Em pacientes, principalmente admitidos do setor de urgência, com forte suspeita de intoxicação. E, na maioria das vezes, a gente passa mesmo a sonda nasogástrica. Tudo bem? Bom, então, visto aí, né, a questão das descontaminações oculares, cutâneas, respiratórias e gastrointestinais, dentro da gastrointestinal, o uso aí da lavagem gástrica e do carvão ativado, né, as particularidades de passagem da sonda nasogástrica, da quantidade de soro, da quantidade de carvão, nós vamos ter aí, né, conforme o delineamento que nós tivemos com as respostas dos dados, nós vamos poder aí, de repente, saber que ele usou um determinado medicamento e que existe um determinado antídoto para esse medicamento. E isso nós vamos aprender também em cada intoxicação que nós estudarmos, tá? Mas, de um modo geral, a título de curiosidade para todos vocês, por exemplo, utilizamos a tropina frente à intoxicação por anticolinesteráseos, utilizamos o flumazenil frente a benzodiazepínicos, utilizamos aí oxigênio a 100% frente a intoxicações por monóxido de carbono, utilizamos naloxona frente à intoxicação por opioide, utilizamos a N-acetilcisteína frente a intoxicações maciças por paracetamol, terra de Fuller, né, ou carvão ativado, frente a intoxicações por paraquat, e assim sucessivamente. Tá certo, pessoal? Bom, uma outra maneira que nós temos, tá? Nós podemos lançar mão no sentido de ajudar que aquela droga seja, aliás, dizendo, tenha a sua absorção diminuída, é alcalinizando a urina. Ou seja, nós sabemos que quando nós alcalinizamos, vamos lá, voltar para a bioquímica, pH, potencial hidrogênio iônico, faixa de pH compatível com a vida, 7,35 a 7,45. Abaixo de 7,35, nós temos meios ácidos. Acima de 7,45, nós vamos ter situações alcalinas, básicas, tá certo? E nós sabemos que quando nós alcalinizamos, né, o meio, o qual vai ter um contato grande com a droga utilizada, né, que motivou o quadro de intoxicação, nós vamos ter aí a utilização do bicarbonato de sódio na apresentação a 8,4%, que uma vez infundido por via endovenosa, fazendo com que o pH sanguíneo ele alcance um determinado valor e o pH urinário alcance um determinado valor, quando o sangue está passando pelo néfron, tá certo?
a partir da formação da urina, a partir do momento que nós temos uma urina alcalina, esta vai favorecer a conversão dos ácidos fracos lipossolúveis formados em decorrência e em consequência ao quadro de intoxicação, nós vamos fazer com que eles se convertam, né? Aliás, melhor dizendo, a ácidos fracos, né? Esses ácidos fracos se convertam em forma salina, e a forma salina, ela não é reabsorvida pelo túbulo renal. Consequentemente, o que nós vamos fazer com a alcalinização urinária? Nós vamos favorecer a excreção mais rápida deste fármaco ou deste tóxico que foi ingerido. Aqui uma imagem, né, de uma ampolinha de bicarbonato. Nós temos aí uma imagem, nós temos também, além da apresentação em ampolas de 10 ml, nós temos aí frascos de 250 ml, tá bom? Do bicarbonato do NaHCO3 a 8,4%, né? O objetivo é atingir um pH urinário maior que 7,5. Ah, professor, mas como é que eu sei que o pH está maior que 7,5? Você vai pegar uma fitinha de tornassol no laboratório ou mandar a amostra para o laboratório e pedir que meça um pH urinário, certo? E o pH sério, nós vamos manter ele entre 7,55 a 7,60, tá certo? Ah, professor, como é que eu sei que o pH está em 7,55, que ele está básico? Através de uma gasometria arterial, né? Realizada por um gasômetro. Nós vamos aprender aí. Normalmente, nós administramos 1 a 2 metros por quilo. Então, paciente de 70 quilos, nós vamos administrar em torno de 140 metros, tá certo? Nessa apresentação de 8,4%, né, e aí equivale a 1 metro. Então, por exemplo, se o paciente pesa 70 quilos e nós queremos fazer 2 metros para alcançar um pH urinário maior que 7,5 e um pH sério entre 7,55 a 7,60, nós vamos administrar em 140 ml, tá? Depois que nós fazemos essa administração em bolos como dose de ataque, nós certificamos que o pH está dentro da faixa adequada, nós fazemos uma infusão contínua, tá certo? Aí por 12, 24 horas, de 150 ml de bicarbonato, 150 ml, e um soro glicosado a 5%, mantendo aí uma velocidade de infusão entre 200 a 250 ml por hora. Perfeito? Então, assim, eu quero que vocês saibam muito bem como alcalinizar uma urina e como manter um pH urinário maior que 7,5 e um pH sérico de 7,55 a 7,60. E o objetivo, todos sabem, então, que é o quê? Que os ácidos fracos lipossolúveis se transformem em sais e não sejam reabsorvidos. Tá bom? E, por último, né, para a gente conversar um pouquinho, dentre os métodos, né? Então, nós vimos aí lavagem gástrica, soro fisiológico, carvão ativado, vimos alcalinização urinária, uso de antídotos e, por último, nós temos o quê? O mecanismo de hemodiálise, tá certo? A hemodiálise, ela não é somente indicada nas lesões renais agudas ou crônicas agudizadas, ou nos casos de urgência dialítica. E existem algumas drogas as quais ou nós perdemos o tempo de utilização do carvão e o tempo de realização da lavagem gástrica, isso não vai ser mais eficaz, tá certo? Não adianta mais alcalinizar a urina, não adianta administrar carvão ativado, portanto, e a droga, ela é uma droga, por exemplo, que traz um risco potencial para culminar em morte do paciente,
Nesses casos, nós fazemos a hemodiálise. Ela vai ter a capacidade de, através do seu mecanismo de filtração, ela vai ter a capacidade de filtrar o sangue e remover, através de um capilar ou através de uma membrana, né? Que nós denominamos de membrana de hemoperfusão, vai ser capaz de retirar essa droga do sangue do paciente. Aqui é um videozinho curtinho de como funciona a hemodiálise, para quem não tem ainda um conhecimento adequado. Vou apresentar aqui para vocês a máquina de hemodiálise. Mas antes, eu preciso definir o que vem a ser a hemodiálise. A hemodiálise é uma terapia que consiste na filtração do sangue e na retirada de impurezas. Ou seja, a hemodiálise vai remover as substâncias tóxicas e vai remover o excesso de água. E quando que ela é indicada? A hemodiálise é indicada nos casos de lesão renal aguda e também nos casos de insuficiência renal crônica. Os pais debilitam os rins e aí os rins não conseguem mais eliminar as impurezas tóxicas e essas acabam se acumulando no sangue. Então você vai ter um acúmulo de ureia, creatinina, potássio, e isso tende a ser prejudicial para o organismo. Então, a hemodiálise ela vai auxiliar ou tratar distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. Essa aqui é uma máquina de hemodiálise. O procedimento de hemodiálise, ele promove a filtragem do sangue por via extracorpórea, através de uma membrana sintética semipermeável chamada de capilar ou dialisador. Esse capilar ou dialisador funciona como se fosse um fio. Ele é, na verdade, um filtro. Nesse filtro, há milhares de microtúbulos semipermeáveis, que é por onde o sangue vai passar. E aí vão ficar mergulhados na solução. Nesse filtro, os elementos do sangue, como glóbulos vermelhos, por causa do tamanho deles, o tamanho que é grande, eles não vão atravessar a parede dos capilares. Eles não conseguem atravessar, mas as substâncias tóxicas, como, por exemplo, a ureia, potássio, por serem menores, elas atravessam com facilidade a membrana e passam para a solução, onde elas serão eliminadas. Aqui nós temos o catabolha e aqui nós temos a bomba de sangue. Para iniciar a hemodiálise, para você ligar o paciente, é necessário que esse paciente esteja com acesso calibroso, que vai ser por meio de uma fístula ou por meio de um acesso central, com catéter duplo único, que é o catéter próprio para a hemodiálise. E aí, por meio desse catéter, você vai conectar uma equipe de hemodiálise e o sangue vai sair do corpo do paciente e passar pela máquina. Aqui é importante ressaltar que esse sangue não passa dentro da máquina, ele vai passar pela máquina, dentro do equipo, sem que esse sangue entre em contato diretamente com a máquina. Então, qual é o caminho do sangue? O sangue vai, então, sair do paciente por meio dos equipos de hemodiálise. Após sair do paciente, ele vai passar por um medidor de pressão arterial. O sangue é bombeado, então, através desses tubos aqui, e ele é bombeado através desses tubos até o dialisador, que é onde ocorre a troca seletiva de substâncias com o meio externo e retorno para o paciente. O sangue vai, então, sair do paciente por meio dos equipos de hemodiálise. O sangue vai ser bombeado pela bomba de sangue até chegar ao capilar ou dialisador. O sangue vai ser purificado e, do outro lado do filtro, ele vai passar novamente pelo medidor de pressão e depois pelo coletor de ar, o catabolha. E após passar pelo catabolha e verificar a ausência de bolha, esse sangue está pronto para voltar e retornar para o paciente. O catabolha, gente, ele é um sistema que detecta a presença de ar e serve como proteção para quê? Para prevenir embolia gasosa.
Aqui nesse painel, vocês podem reparar que nós vamos ter a quantidade de fluxo que se precisa retirar, a quantidade de UF, de ultrafiltração, a velocidade de realização da hemodiálise e a temperatura que esse sangue vai entrar no paciente. Isso precisamos ter muita atenção, até para esse paciente não fazer hemólise por conta da alta temperatura e também não fazer hipotermia por conta da baixa temperatura. Então, essa temperatura da máquina tem que ser adequada ao nosso sangue. Aqui é importante que você saiba também que essas duas vias, cada um tem uma função diferente. Nessa via que vocês estão vendo agora, que tem a trava vermelha, é a via na qual o sangue está saindo do paciente e vai ser puxado pela bomba de sangue para ser filtrado, para ser processado pelo capilar. E aqui na trava azul já é o sangue que foi filtrado, que passou pelo capilar ou pelo dialisador e está retornando para o paciente. Então, o azul é o sangue já processado, o sangue filtrado, e o vermelho é o sangue que está saindo do paciente para ser purificado. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um curtido aqui. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal. Gente. Um abraço Então, assim, e até a próxima. Isso foi da hemodiálise, né? E só para a gente aí, né, nos instantes finais da nossa aula, a gente colocar que então vocês vão indicar a hemodiálise, tá certo? Em 90% dos casos, por exemplo, que a gente vai precisar de uma remoção extracorpórea daquela determinada droga. Ou por ela não ser eficazmente retirada, através da lavagem gástrica ou da administração isolada ou em conjunto com a lavagem gástrica do carvão ativado, ou pelo tempo que foi perdido, ou que a alcalinização urinária de pH maior que 7,5 e sérico 755, 760 não seja eficaz para a formação de sais insolúveis, né? Aí você indica a remoção extracorpórea. E em determinadas situações, nós temos aí tóxicos ainda mais graves do ponto de vista de mortalidade, tá certo? Que somente o filtro dialisador, que vocês aprenderam aí no vídeo, né? Contém os microporos, ele não é suficiente. Um exemplo disso, por exemplo, é a intoxicação por paraquat. Aí, naquele local onde fica o filtro, nós vamos colocar um dialisador que ele tem, além do filtro, ele tem micropartículas, microcápsulas de carvão ativado no próprio sistema. Então, o sangue passa aqui, além de ser dialisado, ele ainda sofre as substâncias tóxicas, elas sofrem o efeito de absorção promovido pelas microcápsulas de carvão ativado. Isso é denominado de hemoperfusão, tá bom? Aqui alguns exemplos, tá? Isso aqui é mais para título de curiosidade. Nós podemos usar, por exemplo, a hemoperfusão nas intoxicações por barbitúricos, carbamazepina, as teofilinas, a hemodiálise em álcool, em metformina, em salicilatos, em lítio, a hemofiltração, né? Seria só retirar um filtrado maior em determinados antibióticos, em quelantes de ferro, tá certo? Na teofilina também. Ou seja, aí nós vamos aprender, né, no decorrer do nosso curso, a respeito de quando indicar a hemoperfusão. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje a respeito de atendimento inicial nas suspeitas por intoxicações exógenas. Na semana que vem, nós vamos conversar um pouco sobre coma, e daí, na outra semana, né, daqui 2 semanas, a gente começa a conversar
a respeito de intoxicações pontuais. Fico à disposição para responder alguma eventual dúvida. Muito obrigado.